Grêmio se manifestou contrário à ideia do Flamengo de ter público no jogo da volta da Copa do Brasil. E o Grêmio está praticamente eliminado. Então ficou muito à vontade, inclusive, para dizer, eu não vou a campo. Os clubes da Série A, 19 deles, só o Flamengo não estava, entenderam que iam cumprir uma lógica, em nome de uma pretensa isonomia, de não ter público nos estádios até que todas as praças onde os clubes mandam jogos autorizem a presença de públicos em eventos esportivos. Ontem, se não me engano, foi Goiânia, que já autorizou eventos esportivos com público. Então Vila Nova e Goiás na Série B já estão se movimentando porque o Cruzeiro conseguiu em Belo Horizonte. Mas na Série A, 19 se colocaram nessa condição. O Flamengo não participou da reunião e aí já começou a discussão envolvendo Liga sem o Flamengo é o grande vilão do futebol brasileiro, enfim, aquele todo bafafá que já conhece. Rapaz, tem uma opinião clássico sobre do isso. nosso futebol, né? Mas tem uma coisa clara sobre isso. Eu acho que realmente não é clube de futebol nem a CBF que tem que dizer se tem que ter público ou não no estádio, que tem que dizer a autoridade sanitária. Nesse sentido, se há uma decisão e o Supremo Tribunal vai lá e diz que pode jogar pelo estádio, ok, beleza. A questão só que não é essa. O que parece, pelo menos ao que parece, é que se havia um acordo para que houvesse essa tal isonomia enquanto se organizasse isso. E, portanto, deveria se respeitar isso. Mas, assim, se há uma decisão que se permita clube no estádio, eu não entendo como, de forma colegiada, os clubes não conseguem se organizar por isso, né? Aí segue-se fazendo um debate de confronto, de cisão de ideias, justamente no momento em que eles mais precisavam estar unidos, né? Onde está se debatendo ainda, ou pelo menos estava se debatendo, né? O surgimento da Liga dos Clubes, né? Então, assim, mais uma vez a gente percebe que vai indo pro ralo, né? A ideia dos clubes estarem atuando coletivamente quando um assunto simples como esse, que era volta de público ao estádio, não está discutindo nem grana de uma maneira, mas já deu o que deu, né? E repito, né? A volta de público aos estádios tinha que ser um evento que a gente tinha que se emocionar positivamente. Cara. Encontrar aquele caramba, estamos vencendo uma situação inédita, dramática, talvez o pior período da nossa história recente no país. E aí ele está tendo que discutir bom senso nesse momento, em vez de dar alegria. Isso que você está trazendo é fundamental. Veja como a gente joga fora os simbolismos, simbolismos, né, que o futebol traz. O futebol poderia ser mais um elo capaz de nos unir como sociedade para que a gente possa celebrar a capacidade da gente ter vencido determinados problemas, adversidades, nesse caso a pandemia. Então o futebol poderia ser mais um elemento para nos unir ainda mais. E ele continua sendo, nesse momento do Brasil, mais um elemento que nos separa, ao invés de nos unir. Que pena, né? É uma pena. Que pena que a gente desperdice tantas oportunidades de voltar a ser feliz como país. O problema do Neymar segue sendo, cara, que ele quer a fórceps receber algo que ele não consegue traduzir pro povo brasileiro. Ele não pode confundir, cara, o reconhecimento do talento dele, sobre o qual acho que o povo brasileiro inteiro reconhece. Ele é um cracaço de bola, fora da curva, e quando encerrar a carreira seguirá sendo pela eternidade um cracaço de bola, mas o respeito em torno das atitudes dele, cara, desculpa, ele não vai conseguir, cara, porque realmente ele não dá uma dentro, cara. Essa última entrevista dele aqui, primeiro que essa entrevista vazia, que você não diz nada e fica naquele papo de que, eu sou isso, sou aquilo, cara, é o quê? Mal teve pergunta do Eric Faria. Mal teve pergunta, o cara tentou tirar dele alguma coisa a mais, ele não consegue. Então, assim, de fato, acho que só piora a relação que ele tem com o público brasileiro. Ele vai seguir sendo um craque de bola, o camisa 10 da seleção brasileira, talvez conduza o Brasil a um título mundial ainda. Mas esse respeito que ele tenta trazer de alguma maneira se esvai numa postagem como essa que ele fez depois do Brasil e Chile, onde ele manda o público dele todo, né? Só ir lá e ler o que ele fala para o público todo. Então, ele continua sendo uma flor de plástico, né? Uma flor de plástico, né, velho? Não parece... Exato. É bacana, bonito, mas não tem vida, não tem empatia, não entende ainda o papel. Quando ele responde assim, eu não consigo entender o que é que eu ainda preciso fazer para ser reconhecido. Cara, se você, a essa altura do campeonato, não entende o que você precisa fazer, né? Não vai dar tem mais coisas tempo, que né? são fáceis de entender ou são impossíveis. Vamos pro tema. Quem o futebol pensa que é, seu Tom Asma? Me pergunte de novo. Quem o futebol pensa que é? O futebol pensa que é aquilo que ele sempre foi estimulado a ser. Uma soma de privilégios, isenções e impunidades. Pô, acabou o programa. Acabou o programa. Pode levantar? Pode levantar. O que mais que eu posso dizer? Vamos discorrer sobre isso. Vamos falar de novo? Vamos. Como é que você quer que anos e anos e anos desse tipo de comportamento produza alguma coisa diferente? Claro que a gente está falando de uma coisa extrema. O que aconteceu no jogo entre Brasil e Argentina, até agora, para mim, completamente inexplicado. Porque, veja, essa semana saiu uma reportagem no UOL em que a Anvisa tentou fazer uma espécie de uma linha do tempo, né? Explicando o que é que aconteceu. Brother, eu não sei vocês, eu li aquilo 3 vezes
E eu não consegui ainda entender exatamente tudo o que aconteceu. Ou a matéria foi mal escrita ou a história foi mal contada. É isso. Eu também não entendi. Eu também Eu fiquei acho assim. que essa história tá mal contada. E essa provocação que você está colocando aqui, eu queria complementá-la também deixando essa seguinte pergunta para nós aqui, para quem está ouvindo assim. Futebol de fato não representa assim um Brasil que não é muito diferente do que nós somos, no final das contas, cara, assim. A gente não está buscando que o futebol represente algo que infelizmente a gente nem conseguiu construir como sociedade. O futebol, justamente por não ser a parte, ele representa muito do que nós somos, Muito. entendeu, cara? Então assim, talvez a gente exija até, né, do futebol, né, um modelo de comportamento, de atitudes éticas que a sociedade brasileira não entrega. Tá, Perfeito, Thiago. Não perfeito, entrega, né? Perfeito. A gente educa o futebol assim, né? Pois é, cara. Então, Ele é o assim, reflexo, né? É Ele é um reflexo, espelho. O futebol é um reflexo. espelho daquilo que a gente é como sociedade. justamente por não estar descolado da nossa realidade, né, dissociado da realidade social do país, ele representa nossos valores, nossos comportamentos Isso. éticos, né? Então, portanto, a gente vê atitudes no futebol brasileiro que às vezes não vimos lá fora. Isso vão de questões do jogo em si. Por exemplo, atitudes em campo, atletas que simulam faltas frente a outros atletas, Exato. coisa que você já não vê muito lá fora, né? Aí você vê muito, não é bem normalmente- recebido lá não fora. é bem recebido aqui, normalmente você vê aqui ainda, né? Então, vantagens e privilégios em torno do jogo ou da indústria do jogo que você também não comporta mais lá fora. Então, assim, é um produto, né? Aqui a gente já teve jogador dando entrevista dizendo que ganhar. Jogador! Ganhar roubada é mais que gostoso. Ganhar roubada é mais gostoso. Isso não faz muito tempo, hein? Ah, Isso não faz faz. Porque uma coisa é um torcedor dizer isso. Não. Mas que você do lado, tomando cerveja na arena, na arquibancada. São as pessoas fora da indústria, né? Fora da indústria, aí você perdoa qualquer tipo de inconsistência, de incoerência. Ok, beleza, tá lá, né? Você tá torcendo. Mas um atleta dando entrevista pra TV, né, ou pro rádio, que seja, dizendo assim, não, ganhar roubado é mais gostoso. Isso Agora, Tom, assim, dada a importância que tem o futebol pro mundo inteiro, mas especialmente estamos falando aqui de Brasil, né? De fato, ele presta quase que um desserviço, né, cara? Quando trata questões que são muito centrais, né, muito caras para a sociedade, onde ele poderia ampliar esse debate e dar um olhar, né? Você não percebe no entorno do futebol nem pessoas capazes de levantar esse debate, nem de promover uma discussão mais sadia sobre isso. Aí você pode falar de machismo, de racismo, de xenofobia, o que você quiser, bicho, elencar aí. O futebol só piora. Na Ele verdade, só quando vai- amplifica isso, Só né? amplifica isso, né? Quando você traz isso para dentro do futebol, você não vê soluções e as vozes que tentam se levantar no meio disso ou são abafadas, né, ou não são escutadas. Porque a gente tá falando de camadas. O Estado falhou, aparentemente a CBF deu de ombros ou tentou... O Estado falhou ou o Estado quis que fosse Quis- assim. Isso, quis fosse Deixou, assim. deixou falhar. Em tese, Deixou em falhar. Deixou tese falhar. falhou. CBF falhou. E aí, você foi pro Instagram de dois atletas importantíssimos que estavam em campo, o Neymar e o Gabigol. Boa, Cacito. A foto, após o jogo, é dos dois rindo, Encostado apoiados numa placa de publicidade. A legenda, a mesma foto, tá? Tá no Instagram de um e tá no Instagram do outro. A legenda do Neymar. Duvido adivinhar o que a gente estava falando, e os emojis de riso, é @Gabigol. A do Gabigol, ele faz uma ironia com um problema que ele teve durante a pandemia, que foi pego num cassino, e ele diz o seguinte: juro que procurei um lugar, rindo. E aí, o Richarlison, na do Neymar, comentou o seguinte: Richarlison que me parece um cara muito consciente, tá? Buscando um rival na América, ha. Caramba! Absoluta O O que falta de aconteceu foi uma protocolo, vergonha pro país, pô. Vocês estão rindo? Cadê? Os né? caras estão rindo. É muita alienação, velho. Acabou de ser interrompido. O Gabigol tá cavando uma Ué. zorra de uma vaga na Copa do Mundo. Ele não tem o espaço que o Neymar tem. Ele tinha que estar chorando pitanga, revoltado, porque ele não pode jogar um Brasil e Argentina. Ter feito 3 gols e ter confirmado a garantia. Ele tá rindo. O cara não Porra tá, é essa, velho? o cara não tá Perfeito, entendendo o que Eu tá não fazendo. consigo. Aquilo pra mim simbolizou É. a quantidade de besteira que tem na cabeça dos principais atores do futebol do Brasil, pô. Não dá pra você, como atleta de primeira linha, a passar por uma vergonha dessa, tá envolvido nisso e botar uma foto rindo. Fingindo que não tá ligando. É muito nonsense, cara. É muito nonsense. Então isso pra mim, isso me indignou de uma forma que eu perdi o gosto de acompanhar até o assunto. Porque era pra estar jogador querendo saber o que foi, aproveitando sua capacidade de comunicação pra se envolver com o assunto. Por que aconteceu isso? Por que a gente não pôde jogar? Reclamar. Tá rindo, tá fazendo piada, pô. E a gente Difícil. precisa parar de rir desse tipo de piada. Não dá, velho. velho, isso é revoltante. A gente precisa parar de aplaudir Que mania de discurso, rir. discurso Faz preconceituoso. piadinha com tudo, pô. A gente precisa parar de rir Por isso desse que o pai tipo não de é piada. Com certeza. Essas pessoas têm que ser constrangidas. E nós precisamos começar a constranger essas pessoas.